Boa tarde. Eu queria, Emílio, já quero, antes que eu esqueça, queria dizer a vocês o seguinte: na sexta-feira eu estarei aí em São Paulo com a patroa. Queria almoçar com vocês no Bar da Ardice, se vocês almoçarem lá. Fechadíssimo. Vamos no... Vou levar você lá no... Eu, você, o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Figueira, vamos no Gero. Vou levar você no Gero. Uma abobrinha milanesa. Lógico, aquela abobrinha. A gente só come abobrinha pra não gastar. Aquela abobrinha. O Gero é espetacular. Quem vai lá é o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Vai de blazer. Vai o Chiquinho Piperno. Só que ele não tira foto lá. Os puta canhoteiro que a gente tem aqui, eles vão tudo no Gero. E vou dizer mais, o cara ele fuma um charuto de R$2.000. Mentira. Sim. Tô falando pra você. Aquele cubano. O cara é um puta Zé Comuna. Coíba. Se finge de... Se serve do capitalismo. Não tem mais socialismo. Não tem mais cubano. Palavras bonitas, viu? O charuto do cara custa R$2. Caramba. Não tô brincando, Socialismo não. Eu vi moreno. isso. Socialismo moreno. Tem adega. O que você quer saber do Mota? Eu quero saber do Mota, obviamente, o momento, assunto do momento, e eu adoro quando ele faz a análise dele sobre a fala do Lula. É com você, Mota, que a gente está muito curioso. É um episódio estarrecedor. Eu não tenho outra... Fiquei pensando aqui que palavra usar para descrever isso. É como se a gente visse a história se repetindo. Tá? Não há problema nenhum em criticar Israel. Agora, a comparação de uma guerra onde Israel luta por sua sobrevivência com o Holocausto, essa comparação ela não encontra sustentação na história, na lógica e nem na moral. Não há nenhuma maneira, né, se você examinar o que está acontecendo agora e o que aconteceu no Holocausto, não há como você comparar uma coisa com a outra. É sempre bom a gente lembrar. E por que Israel é tão importante? Porque a existência de Israel é a garantia de que um episódio como o Holocausto nunca mais vai acontecer de novo. A gente está assistindo hoje o ressurgimento do antissemitismo. O que é antissemitismo? É o preconceito racial contra judeus. E muitas vezes esse antissemitismo ele vem vestido com a roupinha bonitinha que disfarça. Então não é antissemitismo, é antisionismo. O cara ele não tem a coragem de dizer que ele é contra o povo judeu, ele diz que ele é contra o Estado de Israel. Mas o Estado de Israel é o lar do povo judeu. Eu estou lendo um livro ótimo sobre, olha aqui, O Verdadeiro Jesus, que conta evidências históricas da existência de Jesus. Então, muita gente duvida que Jesus existiu, e esse livro mostra evidências arqueológicas da existência de Jesus. E ele mostra como viviam os judeus naquela região onde é hoje Israel, há 2.000 anos atrás. Os judeus são um dos povos que tem o registro mais antigo na história. Eles foram, durante muito tempo, escravos no Egito Antigo. Então, é inconcebível essa discussão sobre o direito de Israel de existir. É sempre bom lembrar, sempre importante lembrar, no Holocausto foram assassinados 6 milhões de pessoas. A pancadas, a tiros, na câmara de gás, simplesmente por uma única razão, porque elas eram judias. Só isso. Não havia disputa política, não havia disputa de terra, não havia nada, porque esse massacre afetou pessoas de inúmeros países. Foi organizado um aparato industrial de extermínio. É como se fosse uma linha de processamento, de matança de seres humanos. E é sempre bom a gente lembrar, um aparato organizado pelo governo de uma das nações mais cultas e educadas da Europa. A Alemanha é terra de famosos filósofos, pensadores, escritores, músicos. Quem estuda o que aconteceu naquela época se pergunta como é que isso pode acontecer. Onde estavam os homens de bem da Alemanha? Onde estavam os juristas da Alemanha? Onde estavam os juízes da Alemanha? E até onde estava o resto do mundo
tem evidências de que os aliados, por exemplo, sabiam o que estava acontecendo nos campos de extermínio, poderiam ter, por exemplo, bombardeado as ferrovias que levavam os judeus para os campos de concentração. Mas o extermínio era o objetivo. Essa é uma informação que não pode ser perdida. Eu estava lendo outro dia sobre o levante do gueto de Varsóvia. Varsóvia tinha uma cidade na Polônia, tinha um gueto, um bairro onde foram colocados todos os judeus, e os nazistas, em determinado momento, começaram a ir lá no gueto e pegar as pessoas para levar para os campos de concentração para a morte. E aí, no dia 19 de abril de 1943, quando as tropas da SS entraram lá no gueto de Varsóvia para levar mais judeus, começou um levante. Foram 1.200 combatentes judeus que tinham apenas 17 fuzis, enfrentando os soldados da SS nazista. Esse levante durou 3 semanas. No final, os nazistas venceram pela força deles. Mais de 56 mil judeus foram capturados nesse episódio. 7 mil foram mortos ali mesmo a tiros. E o resto foi deportado para o campo de concentração. Isso nunca mais pode acontecer. Nunca mais nazistas, ou qualquer que seja o regime ou a ideologia, vão encontrar judeus indefesos, desarmados, despreparados. Essa é o aspecto principal da existência de Israel. Eu visitei o Yad Vashem, eu vi que teve uma pessoa aqui antes que falou sobre Yad Vashem, é o Museu do Holocausto em Jerusalém. É impossível você visitar o Yad Vashem e não sair de lá destroçado por dentro. E a parte que mais mexeu comigo é um prédio separado que tem dedicado à memória das crianças mortas no Holocausto. Nesse prédio, é um ambiente todo escuro, coberto de espelhos, e tem uma única vela que fica acesa. E a vela é refletida por todos os espelhos. E a dimensão do que aconteceu com os judeus é difícil você compreender, né? O que é 6 milhões? 6 milhões é a população do estado do Rio de Janeiro. Imagine você chegando aqui no Rio de Janeiro e não tendo ninguém. Onde é que estão as pessoas? Morreram. Foram todas assassinadas. Foi isso que aconteceu. E a existência de Israel é a garantia de que isso nunca mais vai se repetir. E o que nós vimos no massacre de 7 de outubro, o massacre de 7 de outubro foi um recado. É sempre bom lembrar o antissemitismo, os episódios de antissemitismo, inúmeros episódios na história da humanidade, sempre são instigados, provocados. É alguém que chega e diz: a culpa é dos judeus. E aí, muita gente ignorante, que não sabe o que aconteceu, não tem noção de nada, embarca nesse navio. Exatamente. O problema é você acabar acreditando nessa história. Não é isso? Tem um documentário muito bom, chama Os Últimos Dias, The Last Days, que é uma história na Hungria. É do Spielberg. O Spielberg sempre está preocupado com esse. Porque ele fala assim, faz 100 anos que aconteceu, muita gente não acredita nem no Holocausto. Fala, não, isso não aconteceu, tal. Porque o que acontece? Isso vai aos pouquinhos. E os próprios húngaros foram os últimos. Já era o final da guerra. Certo. Não tinha nem razão dele fazer isso que ele fez com os judeus. E aí ele entrevistando as pessoas mais velhas, pessoas que estavam lá, o testemunho das pessoas, eles falavam o seguinte: mas por que vocês deixaram acontecer? Ele falou, não, porque a gente achava que tudo ia dar certo. O ser humano, a gente sempre acha que as coisas vão dar certo pra gente. A gente tem esperança, a nossa esperança é muito forte. Então, quando surge isso, fala, não, isso aí foi uma bobagem que ele falou. O Genuíno falou outro dia, o negócio lá de boicotar as empresas dos judeus. Aí o outro vai lá, vai aumentando, daqui a pouco você tem... E lembre-se... É um negócio que você jamais... Quando você olha, quando você assiste qualquer documentário, qualquer filme, qualquer história que você olha do local, você fala, como é que isso aconteceu?
Como é deixaram e ele foi muito bem falar do Museu do Holocausto de Yad Vashem, que essa é a pergunta. Como deixaram isso acontecer? E a resposta do museu, não sei se você também teve essa conclusão, Mota, é porque foram as narrativas. O judeu era o empresário, o judeu era o comunista, ele era o capitalista, sempre colocou um rótulo, como estão colocando novamente. E o mais assustador, os líderes do Hamas, que estão vivos, querem fazer novamente, querem exterminar Israel, os judeus, e declaram isso em entrevistas recentes. E o Hamas acabou de publicar uma carta agradecendo ao Lula. Então... Deixa eu só fazer um break rapidinho. Posso fazer um break? Eu vou fazer um break agora aqui pro Dedê. Que ele pediu. Dedê que é o break. Ele pede e eu faço. Faça o break, o Reginaldinho. Para Dedê. Pro Dedê. Muito bem. Então, Diego. Deixa eu só perguntar para você, Mota. Porque agora nós temos aí o Lula. O Lula é o Lula, né? Que é considerado pessoa não grata. Normalmente são os diplomatas, né? O que significa para um país? O que significa persona não grata? O que efetivamente vai acontecer com essa determinação lá de Israel? Eu acho que isso, antes de tudo e acima de tudo, né, Emílio, é um posicionamento moral. É Israel dizendo que foi profundamente ofendida. E eu acho que se Israel está dizendo isso, é seguro dizer que essa é a forma com a qual a maioria dos judeus no mundo inteiro se sentem. Israel é um país pequeno. Todo mundo que mora em Israel foi afetado de alguma forma pelo massacre de 7 de outubro e por tudo que aconteceu depois. Nós entrevistamos inúmeras pessoas, brasileiros que moram em Israel, nos meses que se seguiram ao massacre, e o sentimento era de que, da mesma forma que aquele massacre aconteceu, alguma outra coisa poderia acontecer, e a sobrevivência do país é que estava em jogo. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. E aí se junta também a desinformação, como já foi dito aqui, né? O que está acontecendo é uma operação militar contra uma organização terrorista. Mas o que muita gente apresenta está exemplificado por esse comentário, né? Como se fosse uma guerra contra um povo, como se fosse uma guerra contra uma etnia. Não é nada disso. Qualquer um que tem a menor familiaridade com a cultura judaica sabe que isso não tem nenhum lugar. Tá? Os judeus são um povo, uma cultura famosa por prezar o conhecimento, valorizar muito o conhecimento, o estudo, a cultura. E por isso, muitas vezes, é alvo de ressentimento. Isso aconteceu na história da humanidade inteira. Então, e aí nós, brasileiros, ficamos numa situação complicadíssima, né? Porque fica parecendo que somos nós, brasileiros, que pensamos dessa forma. Então, eu acho que todo brasileiro que tiver a oportunidade deveria se manifestar, né? E dizer que esse não é o nosso pensamento. Pelo contrário. Eu tenho parentes judeus, tenho uma quantidade enorme de amigos judeus, e a eles todos eu manifesto nessa hora minha solidariedade e meu desejo de que Israel, né, ganhe essa guerra, de que esse problema seja resolvido, né? Existem inúmeras alternativas para solucionar esse problema. Esse problema não é resolvido porque tem muita gente ganhando muito dinheiro mantendo esse problema vivo. É a mesma coisa com a crise de criminalidade do Brasil. Muita gente lucrando pra caramba. Basta ver, né, os líderes do Hamas, todos vivem vidas luxuosas. Qatar. Todos ali, aquela turma toda, né? O Irã injetando dinheiro nessas organizações terroristas. O Irã também é um problema que, em algum momento, o Ocidente vai ter que acordar e lidar com o Irã. Quando a gente vê o que aconteceu na Alemanha nazista, não foi só os ataques aos judeus, foram também os movimentos militares feitos pelos nazistas. Fizeram um aqui e ninguém falou nada. Depois fizeram outro ali e ninguém falou nada. E foram fazendo até que o dia quando o Ocidente acordou, né, era a Segunda Guerra Mundial. Na semana passada, eu li um artigo muito bom do professor Niall Ferguson, um professor britânico, em que ele fala sobre dificuldades
dos Estados Unidos de entender o que está acontecendo e de se preparar para a Terceira Guerra Mundial. E ele diz, olha, essa Terceira Guerra Mundial poderia ser o resultado de vários cenários. Poderia ser, por exemplo, provocada por uma derrota total da Ucrânia pela Rússia, né? E aí a Rússia decide seguir e entra pela Europa. O Irã poderia conseguir armas nucleares. A China poderia decidir bloquear Taiwan, onde são feitos a maioria dos chips de computadores do mundo, ou é um cenário inimaginável, impensável, queira Deus que nunca aconteça, Israel ser derrotado numa guerra como essa, né? Ou em alguma outra guerra. Isso é um reconhecimento da importância de Israel, não só para a segurança do povo judeu, mas para a estabilidade do Ocidente. Porque aí é a Guerra Fria, né? Quem ganhou a Guerra Fria foi os Estados Unidos e os países a OTAN, né? A OTAN está lá segurando a bucha. Agora, para onde vai? Com China, a gente com no BRICS lá, apoiando Irã, apoiando esses outros países também. Mas é estranha essa posição do Brasil também, né? A gente está colocando no cenário Mota, vamos mudar de assunto ou não? Vocês querem ficar nesse assunto o tempo inteiro? Tem Mossoró, né? Mossoró, daqui a pouquinho vamos ter aqui o nosso querido Coronel Zé Vicente. O Coronel. O Zé. Coronel manja, hein? E o russo, que também é uma outra situação, né? O Navalny. Porque foi perguntado também pro Lula, os azarados inimigos do Putin. Falaram que precisa. O Lula falou que precisa fazer uma perícia, mas independente da fala dele, isso daí é uma conspiração ou o Putin elimina? Porque a gente. Você viu o que o Barba falou, né? Então. Precisamos esperar. Não vou. Precisa fazer uma perícia, né? Enfim. Qual que é. Como você acha dessa relação? Sensato. Barba foi sensato. Não sei. Sai bem. Da Venezuela também falou, mas especificamente da Rússia, o que você achou desse Zuzu tá caso? bravo agora. Né? Não é bravo. Você não assinou a cartinha lá? Não fui eu que fiz o L embaixo da mesa. Você assinou a carta. Loucura. Assinei a carta. Minhas posições. Aqui não existe idolatria nenhuma política, e é uma coisa que já foi feita aqui nesse programa pela sua parte. E a cartinha? A carta, quem assinou está obviamente arrependido. Né? Mais ou constrangido. Menos, né? Mas voltando para o assunto da Rússia, eu queria a posição do Mota. Vamos falar sobre a carta? Então, o que é certo é não adianta querer posar de bom moço. Isso aí. Sim. Verdade. Você vai posar de bom moço, de virtuoso, do cara que não tem... A gente tem muito mais vício do que virtude. Sim, essa que é a grande realidade. Mas tem coisas, Mota, que a gente vê que é certo e que é errado. Tem coisas claras, que o que é certo e o que é errado, pode falar o que for. Né? Pode vir que conversinha, tem muita conversinha, com argumento, você fala, putz, isso aqui tá querendo ser bom moço, querendo ser bonitinho, querendo... Lacrar na rede social. Tem coisa certa e coisa errada. Tem coisa que é verdade e tem coisa que é mentira. Essa que é a grande realidade. É que é difícil porque fica todo mundo enchendo o saco. Por isso que eu tenho poucos amigos. E tem que fazer igual o Morgado Quanto fala. menos amigos você tiver, menos gente pra te encher a paciência. Tem que fazer igual o Morgado fala. Então banca gracinha, né? Parça. Então banca. Então Mas você quer falar? Eu quero que o Mota coloque uma posição na geopolítica, que a gente está falando, tem uma outra guerra, que é Rússia e Ucrânia, e a gente sabe que os opositores do Putin desaparecem, ou envenenados, ou enforcados, ou acontece um acidente aéreo, e nesse caso o opositor estava preso e morreu. Morreu ou é uma teoria da conspiração? Mataram? O que você acha? Não é o primeiro opositor russo que morre envenenado. Isso já aconteceu várias vezes. É difícil ser coincidência. Eu acho interessante a sua pergunta, porque na semana passada, na semana retrasada, começou um debate grande, porque no meu canal do YouTube eu comentei a entrevista do Putin ao Tucker Carlson. Certo. E eu falei que achei a entrevista boa. O Putin preparadíssimo, né? O preparo do Putin é muito maior do que a maioria dos políticos ocidentais. Muita gente interpretou aquilo ali como sendo um endosso do Putin. E eu falei, gente, o Putin está no poder desde 2020. Nós estamos em 2024. Tá? 2002. 2002. 2002? Então, 22 anos no poder, né? O Putin é um político autoritário, ele controla a Rússia. Eu não endosso esse tipo de coisa.
Aí começou uma briga, porque tem um pessoal agora aqui no Brasil que considera o Putin conservador. Meu Deus. Um defensor dos valores tradicionais, da pátria, família e religião. Eu falei, meus amigos, não existe tirano conservador. Não existe. Ninguém que é conservador fica 22 anos no poder, né? E esse debate está rolando até agora. Mas tem outra coisa, Mota, que eu queria te perguntar, e fala Diga. desse assunto, que é da Rússia sobre a arma espacial. Os Estados Unidos deu uma declaração que é preocupante, que teoricamente eles teriam uma arma espacial que poderiam destruir satélites Estrela da Morte. ocidentais. Digo provavelmente porque eu não entendo nada disso, mas você conhece segurança e mais estratégia. O que você acha que é real ou não, e se isso pode tensionar a corda, que já foi muito tensionada no passado entre Rússia e Estados Unidos. É o Darth Vader. Uma característica da guerra da Rússia e da Ucrânia é que tem muito mais que a gente não sabe do que o que a gente sabe, né? E está em discussão sempre nos Estados Unidos se os Estados Unidos continuam financiando e apoiando o Zelensky ou se chega, já se colocou dinheiro demais lá. Tem história também do envolvimento do filho do Biden, né, com aquela empresa que me fugiu o nome agora, de energia da Ucrânia. Enfim, é um angu onde tem muito caroço, tá? Porque nada disso justifica a invasão da Ucrânia por Putin, tá? Mas tem todo um histórico nisso aí que entra em consideração. Agora, eu achei muito curioso, sabe? Porque essa notícia surgiu do nada. Tá? Logo após a entrevista, né? Logo após a entrevista. Deu 2 dias da entrevista, 1 ou 2 dias, e eu estava acompanhando, eu estava no ar, no Pingos, e estava olhando, eu sempre fico olhando os sites de notícia internacional. E aí essa notícia surgiu de repente, e foi um comentário feito pelo presidente do Comitê de Inteligência do Congresso, assim, tipo, com um negócio com cheirinho de fofoca. Ele disse que havia uma ameaça, mas ele não disse qual era a ameaça. Aí entrou outra pessoa para dizer que não, realmente a ameaça existia, mas não era urgente. Uma coisa assim. Aí depois veio essa história da bomba nuclear para ser usada no espaço. Eu achei, assim, muita coincidência, ser logo depois da entrevista do Trump. Esse Putin é conversa mole, viu, professor? É conversa mole. Você não viu lá, pô, os caras entraram lá naquela cidade lá, vizinha de Donetsk, lá, é nome esquisito, eu não lembro agora, não. Pô, morreu 20 mil combatentes russos para tomar uma cidade. Então, o que tá morrendo de combatentes... Isso, né? Mas não passa. Não vai lá falar pra você Vamos ver. falar da guerra. Por que não citou essa guerra? Ô, Mota, você fica com a gente agora, temos que receber aqui uma presença ilustre nesse programa. Calma, Delari, calma, bicho. Puta cara nervoso. Segura aí, parça. Segura. Fazendo polichinelo. Você fica na sua aí, Mossoró. Ele fica excitado, esse menino. Segura aí, Calabreso.